Vamos começar então aí o encontro de hoje. Eu vou desativar aqui o som de todo mundo. Só pedir para você ativar o seu aí, vai rolar aí. Hoje a gente tem um encontro especial aí do Jeff. Você foi meu primeiro mentorado? Eu não lembro agora, que a gente já falou, já teve esse papo, né? Já, eu acho que, cara, se não fui o primeiro, foi na primeira leva ali, Um, né? um, dois ou três, né? Eu É. não tenho certeza. Lá em 2021, então é meu mentorado desde 2021. Vi o negócio ali crescer, né? E crescer não, né? Explodir. Então fico muito feliz com essas histórias, né? Já lá se vão aí 4 anos, onde eu ajudo Uhum, o Jeffo, a Facial e os outros negócios a escalarem. E hoje é um prazer enorme ter você aqui trazendo, né? Transbordando seu conhecimento aí para a galera. Então, casa é sua, como que vai funcionar? Tu vai, manda ver. Vamos deixar as dúvidas para o final ali, para o momento de dúvidas. Acabando a sua apresentação, a gente abre para dúvidas e depois aí a gente encerra. Beleza? Seja muito bem-vindo aí, meu amigo. fechou, obrigado, né? Bom, você sabe que eu tenho uma gratidão aí imensa, né, pela nossa amizade aí, por toda essa ajuda que você sempre prestou, né, cara? Fez uma grande diferença na minha vida, você sabe disso, já te falei milhares de vezes, né? E a ideia aqui é justamente poder colaborar aí com a galera, né? Porque eu acredito que é muito isso, né? Sempre que a gente colabora, a gente acaba aprendendo muito também. E eu vejo assim que no digital é muito louco porque não existe só uma forma de você fazer um negócio dar certo, né? Então eu sempre na minha carreira eu procurei aprender o máximo de estratégias possíveis e eu e os meus sócios a gente tem muito essa postura e a gente tem conseguido implementar muitas estratégias diferentes, né? Então, quando surgiu lá o Érico, a gente fez o lançamento tradicional, daí depois o Meteórico, e aí lançamento pago, e aí agora low ticket, e pós-graduação, e assinatura, tudo isso a gente implementa nos nossos negócios, e eu acredito que esse daí é um dos segredos assim da gente conseguir fazer os nossos negócios crescerem. Especialmente hoje eu vou falar então sobre low ticket porque nós começamos a implementar essa estratégia em abril. Eu me lembro bem assim que foi no dia 8 de abril e de lá para cá a gente tem tido muitos resultados assim, a gente tem pelo menos lucrado R$ 100.000 por mês com essa estratégia. E é muito isso, né? Como que a gente tem conseguido fazer com que o low ticket não seja apenas um produto abre carteira, porque o que o mercado sempre fala é de você ter um produto abre carteira, que se você trouxer a pessoa, um pagante ali, você pode aceitar até perder um pouco de dinheiro, porque você não trouxe um lead, e sim trouxe um comprador. Mas a gente foi por um caminho diferente de não, a gente quer lucrar e quer lucrar o máximo possível já na entrada, né? Então eu vou apresentar aqui um slide, porque no slide eu vou conduzindo todo o raciocínio. Eu consigo compartilhar aqui, né, Nathan? Sim, tudo liberado. Tá, vocês estão vendo a minha tela então. Sim. Beleza. Bom, então o título é esse, né? Ah, então, continuam vendo ainda? Sim, tá em tela cheia agora. Tá, beleza. É porque sumiu o meu mouse aqui, mas eu. Deixa eu ver. Ah, beleza, fechou. Então tá, a ideia é essa, né? O título é exatamente esse, como que a gente veio lucrando pelo menos 100.000 por mês aí com produtos de low ticket. Eu vou mostrar muito mesmo, assim, e vou abrir muita coisa aqui das nossas empresas, especificamente dessa estratégia de low ticket. É, E uma coisa importante, tudo que eu mostrar aqui são coisas que a gente aplicou, né? Não são teorias, coisas assim que vão ficar só na parte teórica, e sim exatamente o que a gente aplica nos nossos negócios. Uma coisa importante, eu sempre gosto, assim, né,
de ressaltar que eu não sou uma pessoa que cria as coisas, né? Então eu não criei os métodos que eu aplico não foram criados por mim. Então eu não sou um cara que cria, mas eu sou um cara que aplica e aplica rápido, né? Então eu trouxe a foto aqui dos mentores que eu tive ao longo da minha jornada, né? Que começou lá com o Érico e eu passei por todos esses mentores então todo o meu resultado ele é criação dessas pessoas, né? Então, inclusive, tem o Natan aqui, que na verdade foi o meu primeiro mentor, né? Eu já estive em mentorias de todos esses players aí, né? E o primeiro deles, inclusive, foi o Natan. E quando eu falo que eu aplico e aplico rápido, o Natan até acredito que vai lembrar, teve uma vez que ele me deu uma dica numa mentoria aqui, igual a essa, num dia que a gente estava aqui, ele falou para eu fazer uma campanha no Google lá e tal, e eu fiz, eu terminei aqui o hot seat que eu estava tendo com ele, e terminando ali eu já comecei a pôr em prática, e aquilo até hoje é uma das maiores fontes de venda do nosso infoproduto, e já fazem 4 anos, né? Mas no mesmo dia, ali, poucos minutos depois, eu já implementei e com o low ticket não foi diferente, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre low ticket, eu já implementei e a gente já começou a ter bastante resultado. Então, primeiro eu vou começar abordando que a crença que o mercado tem é que low ticket não dá lucro, que é o que eu comentei, né? Que a galera fala que ele tem que ser um produto de porta, né? Um produto de abre carteira. E aí aqui eu já trago o print de uma das nossas empresas. Hoje nós temos 4 empresas digitais. Esse aqui é um print de uma delas, ó, do mês de junho, de 6 de junho a 6 de julho. A gente conseguiu lucrar ali 83 mil, né, com o ROAS 2. Então, fazendo ali ó, quase 4 mil vendas. E por que, que são 2.100 compradores, né? Porque nós temos 2 order bumps, tem upsell, então a gente tem um volume de vendas muito grande e também um volume de compradores também bastante grande. Então aqui eu até trago outra coisa importante que o Low Ticket tem trazido para o nosso negócio, que eu posso dizer que talvez seja até melhor do que o lucro imediato que ele vem trazendo, que já é grande, que é o volume de compradores. Então, nesses 4 meses aí que a gente está aplicando essa estratégia, quase 5, em uma das nossas empresas, então, vieram 11 mil compradores. E eu comecei a mapear desses, né, essas pessoas, porque a gente começou a fazer uma escala horizontal. Eu vou falar sobre isso também. Então, a gente começou a ter vários low tickets. E eu comecei a mapear se essas pessoas já tinham comprado antes de nós ou estavam comprando de nós pela primeira vez. E eu comecei a ter um volume muito grande de pessoas comprando na nossa empresa pela primeira vez. A gente já tinha mais de 45 mil alunos e eu comecei a ver um volume muito grande de pessoas que nunca tinham comprado de nós recentemente, assim, né, esse volume, porque faz pouco tempo que a gente começou a rodar low ticket. A segunda crença, então, é que as pessoas pensam, muitas vezes elas têm um produto lá que está meio encalhado, um produto lá de 297, 197, 497, aquele produto meio encalhado que não rodou bem num perpétuo, alguma coisa assim, e pensa, eu vou pegar isso aqui e colocar em low ticket. Pode ser que funcione, mas eu preciso que você entenda que não é isso. Porque um produto de low ticket, ele não pode ser um produto de transformação. Ele tem que ser um produto de melhoria. Você não tem que resolver a vida da pessoa, porque senão você estraga o princípio de um produto low ticket. E aí daqui a pouco, isso vai ficar bem claro para vocês. Antes, eu quero falar de 4 pilares muito importantes de um produto low ticket, e o pilar número 1 é o valor, que geralmente a gente vai trabalhar com valores de 37, 47, 67 e 97. Eu deixei 67 aqui destacado porque todos os nossos low tickets até agora foram de R$ 67. E é o que eu vejo que o mercado faz mais, assim, começa já com esse valor, que é um valor que você consegue ter um ROAS. Então, a minha meta é sempre conseguir ter um ROAS 2, e aí um valor de 67 eu consigo ter esse ROAS 2, ou às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse valor.
Por quê? Porque trabalhar com esse valor faz com que o produto seja o que a gente chama de no brain, né? Que a pessoa ela não tem que pensar muito para poder comprar esse produto. Deixa eu só minimizar aqui, porque tá ficando. O meu mouse está sumindo, e aí eu não estou conseguindo mexer aqui. Vamos ver se Mas agora eu vou está conseguir. tranquilo para ver a Aí. tela cheia, tá? Ah, beleza. Tá, vocês estão vendo bem ainda, né? Sim, sim, totalmente cheio. Então tá, Onata, se por acaso acontecer alguma coisa, você me interrompe, porque agora eu só tô vendo você pequenininho aqui no canto, tá? Tranquilo. Então, beleza. Então aqui eu quero trazer assim o exemplo do que é essa situação no brain, né? Então nós temos um cenário aqui. Uma das nossas empresas, ela é no nicho de engenharia civil. Então, está aqui um cenário de exemplo. Então, o engenheiro que precisa calcular a fundação, que é o nosso público dessa empresa de engenharia. Nós, desde 2019, temos cursos nessa área de fundação, né, dentro da engenharia. Então, para esse cara que precisa calcular a fundação, qual é a opção um que ele tem? Ele tem que ter um livro que custa lá uns R$ 400, ele tem que estudar para entender e ele vai ter que calcular isso de forma manual. É um saco isso, é super chato e ele sempre fica inseguro se ele está calculando certo ou não, e é uma grande responsabilidade, porque envolve muita grana para você fazer uma fundação e se você fizer alguma fundação errada, você pode comprometer a obra inteira, né? Então imagina um prédio com uma fundação mal feita. É terrível, acaba com a carreira do cara. Então a opção um é ele pegar um livro super chato lá, gastar 400 pila num livro e calcular isso manualmente. A opção 2 é ele comprar um software que custa R$ 15.000, que vai fazer isso, mas faz mais 1 milhão de coisas, porque é um software completíssimo para a engenharia civil como um todo. Então, e por isso que custa muito caro. E aí, a opção 3 que é uma opção no-brain, que é uma planilha que você só insere os dados ali, porque antes de você fazer uma fundação, você precisa fazer lá alguns ensaios lá do solo. Você insere esses dados na planilha e a planilha já traz automaticamente, em poucos segundos ali, o cálculo dessa fundação. Então, isso é extremamente no-brain, porque a pessoa não tem que aprender a fazer nada. A planilha está ali, ela só tem que inserir os dados ali e tá ali a melhoria, né? Por isso que não é uma transformação. Eu não ensinei o cara a dominar fundações igual a gente ensina na nossa pós-graduação, que custa lá 18 parcelas de R$ 500, que dá tipo lá 13 mil, se eu não me engano. Não me lembro exatamente lá qual que é o valor da nossa pós. Então, é isso. É um produto de melhoria e é um produto no-brain. Por isso que o pilar 2 é exatamente isso. Ele resolve uma única dor específica. E aí aqui eu trago esse exemplo de uma pílula ou de um hospital. Um hospital é como se fosse essa ideia de que você vai resolver a vida da pessoa. Então, por exemplo, essa mentoria do Natan aqui, ela é um hospital, porque às vezes eu estou com um problemaço e eu tenho uma mentoria aqui com ele e o cara transforma o meu negócio. Então, por exemplo, aquela dica que ele me deu há 4 anos atrás, não tenho a menor dúvida que já nos gerou alguns milhões de reais. Então, veja, é algo muito profundo, é muito transformador. Então, um curso completo, ele é um hospital. O low ticket, ele é uma pílula para quem está com dor de cabeça. Então, se você está com dor de cabeça, você não vai no hospital. Você vai na farmácia e pega um remédio para dor de cabeça, para aquela tua dor específica. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu conosco, que vai ilustrar exatamente essa situação. Nós temos cursos de hospital, digamos assim, né, dentro da nossa empresa. Agora eu vou trazer o exemplo da nossa empresa do nicho de harmonização facial. Nós fizemos um curso que falava sobre intercorrências na harmonização. Todo mundo que trabalha com harmonização tem medo de intercorrência, porque às vezes, dependendo de como você aplica o produto, pode dar um problema, pode ficar super inchado, tem intercorrências muito sérias que chega a necrosar a pele, enfim.
existe esse medo nas pessoas que atuam com harmonização. Nós fizemos um curso, esse curso teve horas de gravação no estúdio, envolveu a nossa equipe, nós temos um estúdio dentro da empresa, envolveu várias pessoas da nossa equipe, foram 4 meses só para editar o curso, nós chamamos uma professora externa que é especialista em intercorrências, foram múltiplos profissionais envolvidos, e quando a gente fez o lançamento, um lançamento meteórico, nós investimos 83 mil, voltou 133, a gente fez um ROAS de 1,5, lucramos ali 49 mil. Beleza. O que, que aconteceu? Quando eu vi essa estratégia de low ticket, eu cheguei para o Vini, meu sócio, e falei, cara, ó, isso aqui, expliquei tudo. Que produto que a gente já pode jogar aí no low ticket? E aí ele falou, cara, já tem o produto pronto, que é um e-book sobre intercorrências que a gente já dava de graça para esses alunos. Então, todo mundo que comprou esse curso, eles ganharam esse produto. E a gente pegou esse e-book e fizemos, então, um low ticket dele. E aí, ao longo de um tempo, esse número de investimento, por exemplo, ele pode até assustar um pouquinho, né? Nossa, meu Deus, investiram tudo isso. Mas essa é outra mágica do low ticket. Eu começo a investir R$ 100 hoje, que foi o que aconteceu. Tipo, eu investi 100, voltou 1.000. Amanhã eu invisto 300. E aí voltou, sei lá, 2.000. Aí eu vou investindo. Daqui a pouco passou um tempo ali, eu já tinha investido 118 mil, mas você vai acompanhando isso dia a dia, né? Não é um tiro no escuro como um lançamento para depois você ver o que vendeu. O low ticket é em tempo real, né? E aí também, então só para comparar como que a gente conseguiu ter um resultado ainda melhor com um produto que a gente já dava de graça para os alunos. Aí aqui uma coisa que vai exemplificar muito bem o cenário de low ticket, que é o que acontece. Então, o gráfico laranja é faturamento, a linha azul é investimento e a linha verde é lucro. Esse gráfico ele é o período dos primeiros dias do primeiro low ticket nosso. Eu trouxe ele porque ele é muito didático para o que acontece quando você tem um low ticket rodando. Veja, lá no início eu tive até um pouquinho de prejuízo, né? Porque mesmo faturando ali, ó, quase 2.000 no segundo dia ali, porque eu testei dezenas de criativos e eles não estavam performando muito bem. Depois disso, eu achei lá 2 ou 3 que estavam performando bem. Eu não me lembro exatamente o número, mas tinha uns 2 ou 3. Desliguei todos os que não estavam performando e deixei apenas os que estavam performando. Aí a minha linha azul já subiu. Então, naquele dia, eu já lucrei R$ 3.700. Mantive, daí o que eu fiz? Eu quis descobrir, porque outra coisa, o low ticket, quem vai rodar low ticket vai perceber que cada produto ele aguenta um certo investimento diário. Não a verba ela não é infinita. Aí eu invisto 1.000, daí daqui a pouco estou investindo 100 mil por dia. A não ser que você tenha um público muito aberto, que não é o meu caso em nenhuma das minhas empresas. De forma geral, cada produto ele vai ter um teto do que ele aguenta investir. E a minha ideia foi, quando eu vi que num dia eu já lucrei quase 4.000, a minha primeira escolha foi, eu vou descobrir o mais rápido possível o quanto que esse produto aguenta de investimento. Então, pode ver que no outro dia, então ali quando eu lucrei no terceiro dia, a terceira bolinha verde ali, eu lucrei 3.700. Olha para cima ali, o que eu investi foi 4.500. E aí faturou 8.300 lá, né? Aí no outro dia, o que eu fiz? Ao invés de investir 4.500, eu investi 6.100. E o meu lucro ficou mais ou menos igual. E aí no outro dia, para ter certeza, eu investi 9.100. E o meu lucro caiu para R$ 400. O meu faturamento estava lá em quase 10 mil. Eu trouxe muito aluno, né? Porque para faturar quase 10 mil ali, eu trouxe muito aluno, mas eu investi tanto
que não deu lucro. E aí eu comecei a cortar. No outro dia ali, investi 7.100 e deu 3.000 de lucro de novo. E no outro dia, ó, meu investimento caiu lá para 2,5 e o meu lucro subiu para 3.700. Então, nesse período, eu comecei a sentir isso. Quanto que esse produto aguenta de investimento e tudo mais. E então, esse primeiro momento foi isso que eu quis descobrir. Aí, tá vendo que ali, mais ou menos no meio da tela, teve uma queda de lucro de R$ 600, R$ 500, e depois subiu de novo para 4.200, 5.000, e depois estabilizou ali em dois e pouco, quase 3.000 por dia. Isso é um funil, tá? É um produto. Hoje, em uma das nossas empresas, a gente está com 7, e na outra empresa a gente está com 5, quase mais 2 prontos. E a nossa ideia é exatamente essa, uma escala horizontal. Eu vou falar mais sobre isso. Então, eu comecei a fazer isso. Os primeiros dias era para entender como que o produto ia se comportar. Mas voltando ali no meio do gráfico, onde o gráfico verde cai bastante ali, depois sobe de novo, o que aconteceu ali? Isso é outra coisa extremamente importante no low ticket. No low ticket, nós não somos reféns de produzir conteúdo. Não significa que se você produz conteúdo, isso não seja bom. Pelo contrário, é bom. Quem tem audiência, naturalmente, é mais fácil também ter resultado com low ticket. Mas no low ticket, nós somos sim reféns de produzir criativo, porque eles têm uma vida útil não muito longa. Então você tem que estar sempre produzindo criativos. O lado bom é que esses criativos eles podem ter muitas vezes a mesma copy, você só gravar em situações diferentes, em ambientes diferentes e tudo mais. Então esse salto que deu ali de novo, aonde eu voltei a lucrar 4.200, 5.000 e depois estabilizou, foi quando eu descobri novos criativos, coloquei eles na escala e eu tive outro pico de vendas. Então é muito comum nos meus gráficos de low ticket, ele sempre está dando lucro, de repente ele aumenta, fica por alguns dias mais alto, desce um pouquinho, e se eu não tiver produzindo mais conteúdos, mais criativos, ele vai descendo e tal. Então eu sempre tenho que estar com isso no meu radar, dessa produção de criativos. E outra coisa interessante, voltando a fazer aquele comparativo de um curso completo, que seria um hospital, com um low ticket, que seria ali uma pílula para dor de cabeça, lá no curso completo a gente fez 114 alunos, 41 deles comprando pela primeira vez. Esse e-book foram, no primeiro mês, 2.602 alunos, em 3 meses, 4.376 alunos, foram quase 2.000 vendas de order bump, foram mais de 3.000 pessoas comprando dentro da nossa empresa pela primeira vez. E eu mapeei isso, mas esse slide em específico, eu já faz aí quase 2 meses que eu fiz esse slide, porque eu já dei uma palestra sobre isso. Já tinham 518 pessoas mapeadas comprando outros produtos de low ticket. Fora os outros produtos que a gente tem ali, que são os produtos hospitais, né? Eu mapeei só os de low ticket. Então, a gente percebe isso, que as pessoas vão comprando mais produtos. Então, a nossa decisão foi exatamente essa. Eu posso ter hospitais dentro da minha empresa, mas eu posso ter uma rede de farmácias. E aí que começou a nossa ideia, né, de ter uma escala horizontal. Então, se cada produto aguenta um tanto de investimento por dia, eu vou ter vários, 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 vários e vários. E a nossa ideia é ter 20, 30 produtos rodando em low ticket. A gente já tem em uma empresa 7 e na outra 5, que daqui a pouco já vai ter mais 2. Então, a gente já vai ter aí, logo, logo, pelo menos 14, 15 produtos rodando. Outro pilar importante é você não ter apego pelo produto. Por quê? Porque alguns produtos são extremamente melhores do que outros.
Então, às vezes você fica apegado no produto ali, tentando fazer ele dar certo, sendo que pode ser que ele não seja um produto tão bom assim. E aí eu vou mais uma vez trazer exemplo do que rolou de fato com a gente. Então veja o primeiro lá, que numa determinada janela eu tive 109 mil de lucro e o outro ali eu tive 1.000 de prejuízo. E não investi pouco, olha a primeira coluna ali, investi 21 mil. E no outro ali eu tive 2.000 de prejuízo, investindo 15 mil. E no outro ali, 71 mil de lucro. Então isso exemplifica muito o que eu falei. Olha na última coluna lá, o primeiro trouxe 4.430 compradores e o último 2.000 compradores. E os dois do meio ali, bem menos, né? Então, você vai perceber que o teu low ticket vai ter esses comportamentos. Por isso que é importante... Peraí que estão me ligando. Por isso que é importante que você não pare no, no primeiro, né? Porque talvez você pega aí o teu primeiro já é um produto ruim e você parou ali, né? Estava talvez prestes a descobrir aí um baita produto. O pilar 4, esse é muito importante. Ele tem que ser um produto que a gente fala que é um produto fast food, que é o quê? A pessoa que vai comprar, ela tem que perceber que ela vai consumir esse produto em no máximo 48 horas, se for, por exemplo, videoaulas, né? Então, um curso que você ensina determinada coisa. Pode ser, mas você tem que fazer a pessoa perceber que é muito rápido. Então, por exemplo, eu tenho um que é um curso que leva 2 horas para a pessoa aprender o que eu ensino. Então, já no anúncio eu já falo isso. Então, eu falo do que é e eu falo, ó, em 2 horas você vai aprender isso que eu estou te falando. Mas o que funciona muito bem, que a gente vê, e-book, planilha, curso, né, de 3 horas, 2 horas, por aí. Então, às vezes, pode ser que também você tenha lá, vamos voltar naquela ideia que você tem um curso lá de 197, 297, 497 que você tá com ele encalhado. Talvez o que você precisa fazer é só deixar ele menor, com umas 3 horas aí, para você poder rodar ele no low ticket. Esse pilar 5 ele é bem importante porque toda a estratégia vai girar em torno do diálogo interno que as pessoas têm. E aí, por que isso? Porque no fim das contas, a gente não está vendendo para a pessoa. A gente está vendendo para esse diálogo interno que ela tem. O que é esse diálogo interno? São esses pensamentos que a gente fica repetindo, ruminando na nossa cabeça, né? E é exatamente isso, essa ruminação constante. E aí, até o Ricardo Máxima, que foi o cara com quem eu aprendi assim essa estratégia de low ticket, ele dá um exemplo que para mim é uma analogia perfeita, para a gente entender o que é uma ruminação e entender de forma bem didática assim, o que é o low ticket. Imagina que você está lá na rodovia com o seu carro viajando com a sua família e aí o pneu do carro furou. Beleza, o pneu do carro furou. Você vai lá e coloca aquele step temporário, aquele pneu horroroso, aquele pneu fininho lá, né? Aí você colocou esse step aí. Nesse momento, você começou a ruminar. A tua vida não está uma desgraça. Você continuou com a tua viagem. Só que existe uma limitação. Você não pode passar de determinada velocidade. Não é a coisa mais segura do mundo. Então você começa a ruminar. Você não vê a hora de você ver aquele pneu na beira da estrada escrito borracharia, né? Nesse momento, não importa o branding da borracharia. Não importa se o Carlão fez conteúdo no Instagram dele, se o Carlão tem 1 milhão de seguidores. Não importa, porque a borracharia foi feita para ruminação da pessoa, foi feita para resolver aquela coisa específica. Não importa a autoridade ali, né,
do Carlão, porque a pessoa está pronta para comprar. Você não precisa criar consciência para a pessoa, igual a gente faz em lançamento, né? Que é exatamente o que eu acabei de falar. Porque é exatamente isso. O estado de urgência mental da pessoa é muito grande. Ela só quer resolver aquilo ali e seguir a vida dela. E aí, eu vou trazer uns exemplos do que a gente chama de estudo de diálogo interno, que toda vez que eu vou criar um low ticket, eu treinei uma IA que eu faço ela me perguntar essas coisas. Eu faço esse estudo de diálogo interno para IA, e aí ali nela eu crio o nome do produto, eu crio a copy do produto. Eu já fiz várias vezes com os nossos low tickets. Em 1 hora, mesmo que não tenha nem o nome do produto, a gente cria o nome e cria a copy da página inteira do low ticket por causa desse treinamento que eu fiz nessa IA. Então, exemplos Essa aqui, IA vai ser liberada? Como que é isso daí? É um bônus não declarado? Me conta aí. não sei, Tu criou um posso agente ou pensar. tu criou uma IA? Não, eu criei um agente, mas lá na cloud. Ah, é na outra. Eu não sei, na cloud dá para É. compartilhar? Porque no GPT é mole compartilhar esse tipo de agente, né? Cara, eu Segue posso aí. fazer um no GPT e compartilhar? Segue aí, segue aí. Posso fazer. Boa. Beleza. Então aqui, as ruminações mentais. Por exemplo, tô gorda, né? Eu me escondo atrás de alguém na hora de tirar foto. Então a pessoa que acha que tá gorda, ela não pensa, estou acima do peso, estou com meus índices, não sei do que, acima dos toleráveis. Ela pensa assim, tô gorda. E esse estudo de diálogo interno ele vai ser dividido nessas três situações. As ruminações mentais, que é isso, tipo, tô gorda, me escondo atrás de alguém para tirar foto. O pior cenário que a pessoa imagina, então, o que que é isso? É quando ela sentar naquela cadeira de plástico, a cadeira vai quebrar, o marido dela vai arrumar outra mulher. O marido dela pode ser o cara mais fiel do mundo, mas isso passa na cabeça dela, ela rumina com isso. E quais são as conversas que ela tem com as pessoas de confiança. Então, tipo assim, quando eu fico estressado, eu acabo descontando na comida. Por que que isso é importante? Porque isso aqui é a base para toda a copy da tua página, a copy dos teus criativos e tudo mais. Por isso que a gente não está fazendo um produto para a pessoa. A gente está fazendo um produto para a ruminação mental dela. O nome do produto, isso aqui também é muito importante e muito legal, porque a estratégia como um todo, vocês vão ver que ela é muito simples, na verdade. Então, o nome, ele é autoexplicativo. Você não pode usar um- uma sigla de método, né? Método PKV, né? Método RC, sei lá o quê. O nome ele tem que ser autoexplicativo. E ele vai ser dividido nessas quatro colunas, ou o fechamento ele pode ser opcional. Então, por exemplo, gancho, conexão, palavra-chave e o fechamento. No meu caso, na nossa empresa lá de harmonização facial, se eu quiser fazer um produto de preenchimento labial, por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Protocolo do preenchimento. Né, então, protocolo, que é o gancho, conexão, que é o do, palavra-chave, que é preenchimento labial. E aí, se eu quiser ter um fechamento perfeito. Então, a gente tem pack de planilhas de fundações, pack de documentos, não sei do que. Então, você vai juntando isso aqui e pronto. Então, quando eu falei daquela IA lá, é justamente isso, né? Que a IA ela já está treinada para entender que essa é a estrutura do nome, então você fica fácil de criar o nome. É bem simples mesmo. Quem lida mais com campanhas aí, com tráfego pago, eu tenho certeza que desde o primeiro minuto já começou a pensar, tá, como que faz isso nas campanhas? Porque eu, quando me deparei com essa estratégia, fiquei sedento para entender essa parte de como que é a estrutura das campanhas. E aqui eu trouxe um print do nosso, de um produto nosso,
em que é uma campanha de testes. Então, como que é? Para quem lida com tráfego, vai entender perfeitamente. Você faz uma campanha em ABO e cada conjunto você coloca meio ticket do produto. Então, o meu produto, que é R$ 67, eu coloquei 35 ali só para arredondar, né? Então, você vai criar uma campanha, diversos conjuntos. Então, se você tem 10 criativos para testar, você vai colocar esses 10 conjuntos ali e um criativo dentro de cada conjunto. E aí você vai colocar meio ticket, você vai agendar para ele começar na meia-noite, na virada de um dia para o outro. Então ele começa meia-noite lá. E você vai esperar 3 dias para ver o resultado que esse criativo gerou. Se o criativo der um ROAS acima de 2, 2,5, é um criativo que vai aguentar subir em outras campanhas de escala. Então aqui, aonde eu circulei, é um exemplo aí de 6 criativos que eu testei e que tiveram um ROAS alto. O que teve um ROAS menor aí teve um ROAS de 2,7. Então aí eu peguei esses 6 criativos e aí joguei na campanha de escala. Mas veja ali embaixo que eu tenho, por exemplo, um criativo que deu prejuízo e o último ali, um criativo que deu um ROAS 1,2. ROAS 1,2 para mim não serve porque pensando em Hotmart e pensando. Não pensando em Hotmart, porque aqui ele já está calculando o desconto da Hotmart. Mas pensando em imposto e tudo mais, eu estaria tendo prejuízo. E eu não quero ter prejuízo, eu quero ter lucro. Então, eu já tinha outros bons criativos ali, peguei esses 6 e fui então para as campanhas de escala. As campanhas de escala que eu faço são campanhas com um ticket de verba. Então, são campanhas com R$ 67 de verba, que vai ser uma campanha, um conjunto e os criativos ali que você testou e que tiveram ROAS pelo menos acima de 2. O ideal é que você consiga ter pelo menos 2,5, tá? Nesse caso que eu te mostrei, de 8 criativos, 6 já tiveram ROAS muito bons, mas isso é bem difícil de acontecer, tá? Na maioria das vezes, de uns 10, pode ser que um ou dois você consiga isso, pode ser que nem assim você precise continuar testando. Se esse for o caso, é importante que você teste um volume de criativos até que você tenha. Isso aí não está escrito aqui, caso você queira anotar, isso é bastante importante. Você tem que ter pelo menos 4 criativos com ROAS acima de 2, 2,5, para daí sim você pegar esses 4 e criar as campanhas de escala, que vai ser uma campanha com 67 de verba, um conjunto e os 4 criativos ali. Então pode ser que você teste, sei lá, 10 criativos, você tem que esperar pelo menos 3 dias, porque pode acontecer de ele não vender nada no primeiro dia, ou uma venda no segundo, ou nenhuma, e aí no terceiro dia ele deslancha e começa a vender. Na maioria das vezes não é isso que acontece, mas pode acontecer. Então, tu sempre vai esperar 3 dias. Então, às vezes, você testou ali 10, desses 10 você conseguiu 2 que tiveram esse ROAS bom. Aí você testa mais, aí quando você tiver mais 2, você pega esses 4 e faz as campanhas de escala. Se você quiser ser ansioso, igual eu fui muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai pegar lá um ou dois criativos que estão dando ROAS e vai subir as campanhas de escala. Ele vai vender. Só que essas campanhas não vão aguentar muito tempo. Pode ser que ela fique uma semana, pode ser que ela fique um pouco mais, pode ser que ela fique só alguns dias. Quando você tem mais criativos, as campanhas elas ficam mais estruturadas, elas ficam mais fortes, elas aguentam mais tempo rodando.
Então, aqui no print, por exemplo, você pode ver que eu investi nessas campanhas ali, ó, 17 mil e voltou 41, um ROAS de 2,39, 2,4, aí já numa escala. E não a gente sabe que no gerenciador ele mostra menos venda do que o que de fato acontece, né? Então, na verdade, o meu ROAS não é 2,4 aí. É muito provável que seja um 2,8, um 2,7 aí facilmente. E ali também não está contando o valor que a gente ganha com o order bump, que está nos prints aqui embaixo, ó. O meu order bump número um, eu tô com 53% de conversão, no 2, 20% e no upsell 1,4%. O que, que é esperado que aconteça? O que, que são bons números? 30% no order bump e 5% no upsell. Até hoje eu não consegui acertar nenhum upsell. Eles sempre ficam aí em 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, mas nunca consegui chegar em 5. Agora, nos order bumps, eu tenho vários que está em mais de 50% de conversão. Tenho order bump com 60 e poucos por cento de conversão. Então, eu consigo ter mais resultado que o normal em order bump e menos resultado que o normal em upsell. O conteúdo era esse, e para encerrar, eu quero agradecer, né, mais uma vez aí o meu querido Natan, meu grande amigo, né, é meu irmão aí que o digital me deu, que a vida me deu, e eu também quero agradecer, né, meu mestre da vida aí, que é Jesus. Eu fiz uma promessa para ele que toda vez que eu me expusesse em público, que eu falasse em público, que eu iria reconhecer ele, porque eu já tive pânico, um pânico absurdo de falar em público, e isso me machucou por muitos anos, assim, era muito difícil para mim, e eu sempre pedi para ele curar o meu coração, curar essa ferida que tinha dentro de mim. Então, hoje que eu consigo falar em público, assim, com muito mais naturalidade, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que eu faço questão de reconhecer ele, né, porque sem ele, nada teria acontecido. Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns também pelo final, né? Sempre é bom falar de Jesus e a gente fala muito pouco. É Vamos verdade. lá, para a gente manter uma ordem, gente, eu não vou liberar a pergunta em áudio para quem não é da mentoria, tá? Então eu vou ler aqui as perguntas que vocês fizeram no chat, vou falar aqui para o Jeff responder algumas, aí depois a gente vai para quem é da mentoria. Tô vendo que o Breno tá com a mão levantada, Gabriel, aí vocês eu vou liberar. Show? Primeiro, Jeff, vamos só fazer uma rodada aqui no chat do que a galera perguntou. Tá. Uma Uhum. foi. O Baladão perguntou de funil, é um funil só, né, cara? É o funil de resposta direta. Anúncio mandando para a página de vendas. Nessa página Isso, de vendas tem lá o ticket de 67. O pessoal vai para o isso, carrinho, tem o order bump. O pessoal comprou, tem o isso. upsell. É um funil único. Não tem distribuição de Exatamente. conteúdo, não tem Eu, nada disso daí vinculado diretamente. Não é não, necessário, não, né? nem remarketing tem, cara. Nem remarketing, né? Você não faz nem remarketing, é direto público Uhum. frio, né? Advantage ali, né? Isso, Show. advantage. Eu comecei a testar interesse e tem dado certo. Mas Boa. assim, ainda não tenho muitos dados, mas eu tô num ROAS aí quase 2 no interesse, mas eu comecei a testar semana passada, cara, o interesse, assim. Mas não funcionou em todos os produtos. O Advantage funcionou em todos. O Tá. interesse em alguns ali ele tá funcionando. Nos melhores, assim, ele funciona. Tá. Uma outra pergunta é como tem sido a gestão de time e funis com tantos low tickets? Você continua fazendo sozinho, né? O tráfego, sim, eu tenho um cara que me ajuda. Vai chegar. O Eu meu tenho um sonho, cara. gente, o meu sonho é um dia que já vai falar assim, né, Nathan, parei, agora tem o meu time fazendo tráfego para mim. É o meu sonho, isso vai chegar ainda. É, já. Eu tenho um cara que me ajuda, que eu tenho as campanhas de teste que elas nunca mudam, porque é só tu ir lá duplicar um conjunto, jogar o criativo novo com a mesma legenda, a mesma landing page e tal. Aí esse cara me ajuda assim. A gente tem os criativos novos, todos os criativos novos vão para uma pasta do Drive, a gente coloca numa planilha, ele olha na planilha, tem que subir esse criativo aqui. Aí eu vou lá e vejo, esse criativo aqui, ele tá com os números de que vai aguentar a escala. Daí eu pego ele e jogo para escala. Boa, show. Quando, acho que essa deve ser a pergunta. Só uma coisa importante, Ah, Nathan, até que eu me lembrei agora.
como a gente começou a ter uma escala horizontal, aí sim a gente começou a ficar travado, e eu ainda estou vencendo isso dentro da empresa, de conseguir ter essa produção de criativos, porque o volume ele tem que ser alto, porque imagina assim, se eu tenho 7 furis rodando, se a equipe fizer lá 15 criativos, 5 de cada um, eu ainda tenho 4 funis que estão sem nenhum criativo. E desses aí, pode ser que esses 5 nenhum performe bem. Então, pode ser que eles produzam e não serviu para nada. Então, a gente está nesse desafio, a gente está com 3 pessoas já, e eu estou vendo que esse time, na verdade, ele precisa ser mais produtivo e tudo mais, mas aí são coisas internas, desafios internos que a gente está tendo, assim, Tem né? usado bastante IA para gerar criativo, não? A gente usa e tal, mas tenho sentido dificuldade no uso da IA para o nosso caso, que é de harmonização, assim, né? Ah, por causa das imagens, né? Ali, né? É. Entendi. Uhum. Mas assim, ó, criativos que funcionaram muito bem e funcionam. Tem um criativo que eu mesmo fiz, a Moni me ajudou, que é o quê? Que é aquele e-book que eu mostrei, eu peguei ele assim, e aí eu tô com ele na mão, nem filma meu rosto, nem nada, e a Moni tá filmando assim só o e-book, e eu vou folheando, ó, esse aqui é o guia de intercorrências que a Facial acabou de lançar, ele fala sobre intercorrências. Olha só que legal a página 9. Eu vou tangibilizando o produto. Isso é muito importante. Você tangibilizar o produto, porque daí a pessoa olha aquilo ali e ela fala, eu quero isso aí. Daí ela vai na página, ou você pode até falar, né? Nesse daí, se eu não me engano, eu falo, que é só R$ 67. Então você mostrou aquilo ali para a pessoa, né? E isso aqui, a pessoa fala, eu quero isso aí que está na mão dele. Gostei. Então é legal. Aí eu pego e falo, ó, a minha parte preferida é a página 49. Na página 49, olha que legal. Aí eu vou tangibilizando, assim, sabe? Isso daí funciona muito bem. E quando é videoaula, que Esse a gente daí não tem. gerou, esse daí não, eu até estava para te perguntar isso, né? Esse daí não gerou confusão de ser livro físico, não? Ninguém pedindo reembolso falando isso, não? Sim, só que nesse eu falo, esse aqui eu imprimi. Ah, Esse tá. aqui eu imprimi, você vai receber uma versão digital e se quiser imprimir, você imprime. Aí eu até tô com ele na mão, mas eu tô com o notebook também, e aí eu abro Mostra no ele no Notes também. notebook, vou mostrando, assim, daí eu deixo claro que teve um outro anúncio nosso que também estava vendendo muito bem, que não falava isso e que daí não fui eu que fiz, mas estava vendendo muito bem. Aí a gente teve que desligar ele e ligar de novo, só que na edição a gente colocou uma tarja escrito assim, livro digital. Livro Daí ele digital. voltou a vender super bem e tal também. Boa. As outras perguntas você já foi respondendo, tem uma aqui que é boa. Você tá rodando YouTube, e TikTok ou só Meta? Só meta. Só Meta. Show. Garantia e reembolso. Você tá sofrendo muito com reembolso por causa do prazo de 7 dias ou tá de boa, não? Não, não, bem de boa. Tá. Eu não sei a porcentagem, assim, mas não é muito, não. É o normal, assim. A gente não tem um reembolso alto. É bem baixo o nosso reembolso. Boa. VSL não tem na página, a página é LP pura, já respondendo. Se tiver VSL, vai atrapalhar, porque daí corta o efeito no brain. Porque daí você às vezes vai falar alguma coisa que a pessoa vai achar que é difícil, que ela vai ter que aprender, daí corta o efeito no brain. Quanto mais Ctrl+C, Ctrl+V for, melhor. Tipo, um kit de documentos, sei lá, você que é gestor de tráfego e que tem cliente, mas você não tem documento não tem contrato com os seus clientes. Está aqui, ó, todos os documentos que você precisa por R$ 67. O cara pensa, meu Deus, 67. Se tiver um documento ali dentro que vale a pena, já se paga. Tá. Show de bola. Outra pergunta aqui foi em relação a. Essa daqui é boa, porque essa tem a ver com a campanha em si mesmo. Você está fazendo a escala, porque você falou da escala horizontal de produtos, mas a escala de campanha está sendo aquela horizontal, de duplicando as campanhas, ou você está aumentando o orçamento da campanha validada? É uma coisa que eu comecei a fazer aqui e que também deu certo, e eu tenho só diminuído um pouco, assim, mas ainda tô usando. Sabe aquela ferramenta One Click?
Já ouviu Uhum, falar? uhum. Quem não ouviu falar dessa ferramenta, ela é bem legal, porque nela você diz só três coisas: quanto que é o ticket do produto que você está vendendo, quanto que você aceita pagar por uma venda e quanto que essa campanha pode escalar caso esteja trazendo resultado abaixo desse valor que você disse que aceitaria pagar. E eu fiz isso, daí eu coloquei lá que o produto é de 67, que eu aceito pagar até R$ 40 e que pode investir 268, que daria 4 vezes o ticket do produto. E faz uns 2 meses, eu rodei por uns 2 meses, assim, e foi bem legal. O que acontece de bom também? Dias como, por exemplo, finais de semana, que para mim, nas nossas empresas, final de semana sempre cai muito o resultado. O OneClick vê que você não está vendendo por R$ 40 lá, e aí ele diminui a verba, ou se tiver muito ruim, ele pausa a campanha sozinho. Então você, tipo, não joga dinheiro fora e tal. Eu tô gostando bastante, assim, Mas ela ainda te força a de usar. duplicar várias campanhas, né? Daí o que geralmente acontece? Eu abro na segunda-feira, eu preciso religar algumas campanhas que ficaram desligadas e tudo mais. É, mas uma coisa que eu vejo, o low ticket, ele é muito, muito, muito sensível ao criativo. Então, se esse criativo começou a perder performance, todo o teu funil ele vai desandando, assim. É, E no final aí, das por contas, é isso muito que mais sobre criar novos criativos do que ficar duplicando campanha. Na sua visão, foi isso daí que você pegou. exatamente. Tipo, Boa. se você tiver um bom criativo, sei lá, um não, né? Lá com 4 bons criativos. Se você subir uma campanha com R$ 600 ou 10 com 60, eu acredito que você vai ter um resultado parecido. Mas eu prefiro subir 10 com 60. Tá, 67 no caso. tá bom. Não, foi o que eu imaginei. É porque essa duplicação aí é uma parada que no o longo prazo, ainda mais você, vai te mostrar que uma campanha ela também performa muito bem, dá menos trabalho. Mais boa. Uhum. Sobre criativo, gente, Igor e Mariana que estão perguntando, o Jaffa vai mandar depois criativos. Pode mandar, Jaffa, os criativos? Posso? Gente, manda depois criativo e as páginas, que aí eu coloco junto com a aula, na Sim. gravação da aula da mentoria. Que aí facilita a Tá. vida do que mostrar criativo agora e tudo mais. Não precisa nem ser os que. O ideal só é que sejam os que que performaram. Pode ser os que pararam Tá de bom. performar, não precisa ser os ativos. Mas Uhum. só para a gente ter aqui como um referencial, tá? Então isso já Tá. resolve a dúvida daí do Igor e da Mariana. Sobre banner e vídeo é ambos, né, Jefa? Tanto imagem quanto vídeo, né? Não é só um nem só É. outro, né? Uhum. Boa, Eu show. noto que as de imagem duram menos tempo só. Elas Ah, legal. performam e acabam mais rápido a performance. Legal, tá, criativo, começar. Tá, beleza. As perguntas aqui foram as principais aqui, eu já fiz. Aí vamos lá, de Breno, para perguntar que é da mentoria. Manda ver aí, Breno. Fala, Jeff, beleza? Fala, Natan. Fala, Cara, eu só, Breno. só queria entender, Jeff, sobre essa parte de aumentar a verba e tudo mais, que você falou ali, né? Que na fase de teste você coloca metade do ticket por conjunto, beleza? Diário. Uhum. E aí na escala você coloca o valor do produto, né? Mas isso é só, tipo, nos primeiros dias da escala e depois você vai aumentando até chegar em algum teto, ou cada conjunto é o ticket e depois você só vai duplicando os conjuntos só para poder entender isso. Eu vou. Uma pergunta rapidinho, tá? Isso. O que que você pode fazer, tá? Isso até é legal porque foi algo que eu não comentei. Você tá lá naquela campanha tua de teste. E aí você testou 5 criativos. Desses, que tá lá só com R$ 35. 3 não deram bom, você desligou, e 2 deram. Então, com ROAS 3 lá. Só que, para começar a escalar, você precisa ter pelo menos 4 criativos para você poder fazer as campanhas lá com 1x de verba. Enquanto você não tem esses outros criativos, você pode duplicar ali mesmo aqueles conjuntos de R$ 35 ali. Então você pega ali aqueles 2 criativos que estão com ROAS bom e duplica ali 3 vezes cada um deles. Se eles estão realmente bons, com ROAS 3, 4 às vezes,
eles vão vender. Você vai duplicar 3 vezes ali e esses 3 vão vender também. Então você já começou uma escalinha ali, de leve. E aí, o que que eu faço? Daí, então, agora tem os criativos ali para poder fazer a escala. Aí eu faço campanha de R$ 67 e tal. Agora, como que eu estava fazendo até pouco tempo atrás? Essas campanhas de 67, eu já ia lá no OneClick e já plugava o OneClick nelas. Então, o que que acontecia quando eu estava com bons criativos? Começava de 67, já dava uma venda lá com R$ 10, por exemplo. O OneClick já ia lá e de 67 já colocava tipo 80 de verba. Dali a pouco já dava outra venda, então já deu 2 vendas por R$ 20. E eu configurei lá que ele poderia aumentar a verba até chegar num custo por venda de R$ 40. Se ele vê que ele está trazendo venda por 20, ele vai aumentar até o número que você colocar lá. Eu coloco para ele colocar no máximo 268, que seria 4 vezes o ticket. O que que eu vi aqui? Nas nossas empresas, a gente tem bastante verba, assim. Não é um problema, a gente não tem problema com verba. E então eu me senti bastante confortável de fazer isso e deu certo. Mas eu comecei a fazer, tipo, ter uma campanha assim, no OneClick ali, e eu comecei a voltar para o básico também, de ter mais campanhas, tipo umas 3, 4. E se tá mantendo ROAS, você pode ir duplicando. Pode ter lá várias. Eu tô optando mais por ter isso. Uma, duas no OneClick e algumas outras ali com 67. Só que é difícil para mim eu ter. Se eu tenho duas campanhas no OneClick, com 268 de verba, eu já tô com 500 e pouco por dia, só nessas duas. E se eu fizer mais algumas de 67, daqui a pouco eu tô lá com 1.000 e poucos de verba por dia naquele funil. Não são todos os meus funis que aguentam isso de verba. Alguns sim, mas não são todos. Então, na prática, eu tenho tido assim, uma no OneClick e umas 3 lá com 67 de verba. Conforme elas vão perdendo performance, eu vou desligando e tal. E o que que acontece? Também isso é uma coisa importante que eu não falei. Enquanto isso, você está sempre testando criativo novo. E aí, você descobriu um criativo novo lá que deu ROAS 3,5, por exemplo. Você pega esse criativo e solta nessas campanhas que tu tem lá de 67 e tal. Você pode soltar. Que elas até dão uma reacendida. Às vezes teu CAC tá lá em R$ 45, sei lá, alguma coisa assim, está com ROAS de 1,4, 1,3 ali, bem ruim. Você testou o criativo novo lá, pegou ele, jogou, elas acendem de novo. Elas voltam a dar ROAS 2, 2 e pouco. Depende do criativo, né? Então é assim que eu tenho feito aqui. Boa. Mais alguma dúvida, Breno? Fechou. Gabrielzinho, vai perguntar? Gabriel é mais lento até ele ligar a câmera, pentear o Uhum. Aquela, cabelo. aquela cara de Olha lá. sono dele. Olha lá. Bora, cara. Ó, Ó, enquanto o Breno isso, tem mais uma ali, a ele Ariana tá falou. perguntando ali se testa criativo novo a cada quantos dias. O... Depende da produção do time, né? O ideal, o mundo perfeito é o seguinte: você ter ali pelo menos 4 criativos que deram bom para você ter a tua escala. E aí, o que que vai acontecer? Esses criativos eles vão performar por um tempo. Então, nesse momento, se você não tem criativos reserva, você tem que ligar um alerta. Você precisa ter criativos novos para testar. Então, vamos supor que você está com 4 criativos lá nas campanhas de escala e eles estão dando bom, as campanhas estão. E você testou novos criativos e eles também deram bons. Você, nesse momento, não precisa pegar esses 4 novos lá e jogar nessas campanhas que estão indo bem.
porque o teste também custa. Ficar testando que nem louco também queima muita verba. Então, o meu mundo perfeito é esse, a minha busca é essa, fazer um volume de criativos que me permita ter campanhas de escala performando bem e ainda eu ter alguns criativos ali esperando esses que estão indo bem perderem performance para eu plugar esses novos lá. Enquanto isso, também dá para esses que estão indo bem, se você quiser, e duplicando eles dentro daquela campanha ABO que você testa lá também, que também acaba sendo uma escala de certa forma, né? Mas eu hoje não tenho assim uma periodicidade certa. A gente ainda está acertando isso dentro da empresa, porque no dia a dia não é tão simples, né? A gente começou a implementar funil que nem louco, assim, e aí que a gente foi perceber que precisava ter esse volume grande de produção de criativo e tal. Ainda estamos acertando isso, e não é simples mesmo. Ter 7 funis rodando não é simples. Vale muito a pena, que nem eu mostrei ali, em 4 meses, 11 mil alunos novos, isso é uma coisa, assim, muito relevante para o nosso negócio. Mas existe um preço, assim, se você quiser jogar esse jogo, né? Agora, se você, às vezes você quer ter um, dois, três low tickets ali em que é só você ou você e mais um sócio, uma coisa assim, às vezes você com 3, 4 low tickets ali, cada um dando 1.000, 2.000 de lucro por dia, no fim do mês você põe uma grana no bolso, né? Não é o meu caso, porque a nossa empresa se tornou muito grande, então eu preciso ter esse volume grande e tal, né? Muito bom. Então Vamos tudo lá. depende do negócio. Deixa só o Breno fazer o resto da pergunta dele, aí Gabriel faz a dele aí. Boa. Era só para confirmar uma informação, você trouxe na escala ali, buscar esse ROAS de 2 e tal, só que isso desconsiderando os order bumps, upsells, só tipo, de cara ali, porque se considerar, então, teu ROAS vai lá para cima, né? Porque para mim, sou até um pouco impressionante quando eu olho para outras pessoas do mercado falando de um ROAS 2,5, 3, só que a galera já inclui tudo, né, na conta, assim. Aham. E aí, a segunda parte da pergunta é se você depois tem alguma estratégia para vender algum high ticket depois para essa galera e tal. Porque Uhum. aqui funcionou o low ticket por um tempo, mas assim, tendo prejuízo no low ticket, aí a gente recuperava fazendo upsell depois para outros produtos, né? Então, só queria entender isso exatamente, porque para mim é um número bem impressionante se fosse só no produto de entrada mesmo, 67, sabe? O que que eu vejo assim, os meus números, quando eu mostro eles, eles vão fugir, eu acho, de um normal, assim, ou até mesmo de algo que você pode tomar como exemplo. Por quê? Porque, principalmente na empresa de harmonização, o que a gente mais quer é escala. Então, se eu optasse por ser bem menos agressivo, eu teria um ROAS tranquilamente mais alto, assim. Teria um ROAS de 3 e tal. Então, por exemplo, em um dos prints que eu mostrei no início lá da apresentação, é um funil que a gente investiu 118 mil. Então, é claro que investindo 118 mil, daí voltou 178, eu fiquei com um ROAS de 1,5. Só que eu trouxe lá quase 5 mil pessoas para a empresa, né? Se eu não tivesse investido 118 mil, tivesse investido, sei lá, 30 mil, eu teria um ROAS aí seguramente mais de 3, né? E fica bonito, né? Eu falar, ó, ROAS 3 e tal. Talvez se fosse um negócio só meu, só do Jeffo, que não é tão estruturado, que eu não tenho outras coisas para vender, eu teria feito isso. Talvez eu teria ficado ali em quinhentão de investimento por dia, milão e tal, para, tipo, sei lá, eu invisto 1.000, volta 2, e aí no fim do mês tô lá com 30 mil de lucro, por exemplo. Poderia fazer isso. Só que na nossa empresa, a gente tem assinatura, a gente tem pós-graduação, a gente tem franquia, a gente tem curso presencial, a gente tem vários outros cursos. Então, assim, a gente tem um time comercial, até tem algumas que estão aqui, que elas precisam de lead, né? Elas precisam de lead. Então, a,
eu vejo isso, é adaptar a estratégia para a realidade de cada um. Eu conheço várias pessoas, várias, que é assim, só a pessoa que faz tudo e faz ali e consegue ter um bom negócio, assim. Tem, por exemplo, um cara lá, esse é um exemplo que explodiu a minha mente, assim. Ele fez um low ticket para dor no joelho. Então é isso, a ruminação da pessoa é que ela tem dor no joelho. E o produto dele é para acabar com a dor no joelho. Então ele é o cara que fez os criativos, que fez a página, é um produto dele. No meu caso, a gente tem quase 50 pessoas na equipe, né? Então, é um outro ecossistema. Então, o meu foco é sim trazer lucro para a empresa, mas principalmente trazer volume de alunos. Tá. Então, assim, Mas, é, é- na verdade, eu acho os seus números muito bons, tá? Porque senão pode parecer que eu tô te falando que não, é, não, é eu não baixo. achei. Aham. Porque na escala, realmente, eu acho esse número Isso. impressionante. Você ter, em escala, ter dois de ROAS. A minha dúvida é Uhum. mais se esse valor do ROAS está incluindo os order bumps também. É só para, tipo, Sim, uma coisa muito caramba. importante, assim, que é a ferramenta de trabalho, assim, número 2 do meu dia a dia. A número um é o gerenciador e a número 2 é um BI que eu fiz. Nesse BI, um dashboard lá do Looker Studio. Nesse dashboard, o que que eu tenho lá? Eu tenho quanto que eu investi, quanto que vendeu do produto principal, quanto que vendeu dos order bumps e do upsell. Então eu busco um ROAS 2 geral, olhando sim para os order bumps e tal, assim, e upsell. Mas lá no, por isso que eu preciso estar com as duas ferramentas olhando, porque às vezes eu vou olhar lá no BM e vai estar lá um ROAS, sei lá, 1.2, e aí eu, putz, vou desligar a campanha, mas daí eu olho lá no BI lá e tá 1.8, aí já mudou, né? Então é muito importante assim. No fim eu olho lucro por dia. Ah, Lucro é quanto geral que de é? todos os produtos. Dinheiro. Eu olho dinheiro, né? Isso. Tipo, ontem, antes de ontem lucrou 1.000. Ontem lucrou 1.500. Quanto que eu investi? Meio que tanto faz, assim. Se eu tô trazendo mais lucro, naturalmente eu também tô trazendo mais aluno e tal. Então, o balizador para mim é o lucro, não tanto o ROAS, assim, né? Boa. Fechado, Breno? Boa. Gabrielzinho. E aí, meu? Manda. Beleza? Boa tarde, pessoal. Ó, Fala, Jeff, se Jeff. sinta privilegiado, que Olha Gabriel não lá, olha aparece na lá. mentoria já tem Tá uns vendo? 3 meses. É bem a cara dele, né? Obrigado pelo conteúdo aí, Jeff. Não é à toa que você é o preferido do Natan. É, de nada. Cara, eu queria entender um pouquinho melhor como você pensa em relação aos order bumps. Você cria eles com base em eles se complementarem, né, na oferta principal e os order bumps, ou você simplesmente coloca os seus outros produtos dos outros funis ali? Como é que é essa parada? Cara, quanto mais conexão ele tiver com o produto principal, melhor. Às vezes, você pode até tirar alguma coisa que estava dentro do produto principal para colocar como order bump. Tipo, lá no nosso, nesse de intercorrências, ele tinha era um guia sobre intercorrências, mas daí tinha uma parte lá, se eu não me engano, que falava só sobre medicamento. A gente pegou, tirou ele e fez um order bump disso, por R$ 17. Então o cara continuava tendo lá um guia de intercorrências, que ia falar como que é uma intercorrência. Ah, quando tá roxo desse jeito aqui é porque aconteceu tal coisa. E dentro tinha lá uma parte que falava sobre medicamentos para usar e tal. Aí a gente tirou e colocou como order bump. E aí tá muito bom. No de engenharia lá, por exemplo, que tem lá uma planilha, a gente no order bump coloca um pack de projetos. Então você quer aprender a fazer fundação, tem a planilha lá que faz o cálculo. Mas o order bump é um pack de projetos, porque você já pode começar a usar a planilha com aqueles projetos lá, já aprender a calcular e tudo mais. Então, se você pegar um produto que é muito diferente do produto principal, a tendência para nós aqui, pelo menos, foi ao invés de você ter ali que nem a gente tem 50%, às vezes até 60% de conversão, você ter tipo 10, 5%. Quando é outra coisa assim, sabe? Entendi. É, porque a gente vai começar o low ticket agora do projeto da estética automotiva, e o primeiro vai ser restauração de faróis, só que também vai ter de higienização de bancos e tudo mais, várias microtécnicas assim.
Aí eu pensei em colocar o order bump de um com o outro, assim, sabe? Não sei se faz muito sentido. Porque Aham, a gente que vem do lançamento fica sempre naquela, não pode vender ou dar como bônus um negócio que já era para estar dentro do produto, sabe? uhum. Já deve ter visto isso em um lançamento. Sim, E mas aí eu daí é fico porque meio o travado, assim, lançamento. porque, por exemplo, É, num outro expert aqui, do Magno lá, que você conhece ele, tem o sim. curso Delivery no azul e o Order Bump é a calculadora, aí faz muito sentido, mas nesse da estética eu ainda não tenho, sabe? E aí a gente, tipo assim, tem o checklist de material para restauração de farol. Aí na minha cabeça ele tinha que estar dentro do produto e não eu vender ele separado, sabe? Por isso que eu estava te perguntando isso. Entendi. Mas você pode criar outra coisa, cara. Daria para pensar aí, sei lá, lista dos principais produtos, É, alguma então, coisa é assim. isso aí, na minha cabeça ele tinha que estar no produto, entendeu? Cara, pior que se você não tá mentindo, se o teu produto principal continua fazendo o que ele promete, que eu não sei o que que é lá, aprender a limpar do jeito certo, você está cumprindo ali com o que você prometeu. Lá no curso você pode sim mostrar um produto, dois, mas se o cara quiser ter uma lista maior, não sei, teria que pensar bem assim, mas nos nossos a gente faz com que o produto tenha uma conexão muito forte, mas que ainda assim o produto principal não deixe de entregar o que ele promete. Então, que nem o exemplo que eu dei, o cara comprou uma planilha para calcular a fundação, mas a gente tem um pack de projetos que ele pode usar esses projetos, porque engenheiro gosta muito de ver projetos de outros engenheiros. Então, além dele ter a planilha, ele já pode pegar esses projetos e calcular ali na planilha que ele acabou de comprar. Então é perfeito. Eu não deixei de entregar o que eu prometi, sabe? Teria que pensar em alguma coisa assim. Perfeito, entendi. Obrigado. Eu tô tentando lembrar de mais algum order bump, cara. Depois eu posso até ver lá e te mandar uma listinha dos nossos melhores order bumps, É, assim. porque eu vi ali que sua taxa do Order Bump 1 tá bem boa ali. Eu não consegui isso, Sim. mas eu tava conseguindo no do Magno lá, por mais que o produto seja sobre custo e eu vendesse a calculadora, eu conseguia 20% só. Você tá com Não é 5 aí? ruim, cara. Não é É, só ruim. que tinha um outro porém também que eu esqueci de falar. O Order Bump da calculadora era mais caro do que o produto. O produto era 47, o Order Bump 97. Pode ter sido isso Ah, também. não. É, provável. Uma coisa que a gente fez aqui também Mas é. só para perguntar aqui, Aham. a 97 você acha 20% bom, sendo que ele é mais caro que o principal? Nossa, com certeza. Você tem que calcular assim, ó, o que que para nós representa. O order bump, ele representa um aumento de lucro em 30%. Então, se você está fazendo com esse order bump a 97, está aumentando, por exemplo, 30% o teu lucro geral, porque daí, veja, o teu CAC, ele é somado, a conta do CAC é a pessoa que comprou. Então, sei lá, se com R$ 100 você fez 5 vendas, o CAC é de R$ 20, né? Só que se Uhum. essa pessoa comprou lá um produto de 67 e depois um de 97, o ticket médio ele vai aumentar bastante, mas o CAC continua sendo o mesmo. Então, se você estivesse vendendo ou não vendendo o produto de 97, teria já o mesmo custo. Então, você tem que olhar o quanto esse order bump e esse upsell representa no aumento de lucro que não teria caso você não tivesse esse order bump aí, ou esse upsell. E para nós, o número é esse: aumentar em 30% o lucro, Top. Muito bom, que é o que muito bom. acontece. Cara, obrigado aí pelos conteúdos, por trazer isso daí. Depois tu me manda aí a apresentação, separa uns criativos aí e páginas. Pode me mandar Uhum, aquele print da página, não precisa ser o link, não. Que aí eu tá. subo lá no material da mentoria. Mais alguém da mentoria quer aproveitar esse momento para tirar dúvidas sobre o low ticket? Ou tá tudo dominado? Tudo dominado? Então tá bom, cara. Eu vou parar aqui a gravação.